Olá amigos, Pastor Doug Batchelor. Quero dar as boas-vindas a vocês para a nossa pergunta bíblica da semana na noite de sexta-feira, onde vamos falar sobre se um cristão deve celebrar o Halloween. E naturalmente. Durante esta época do ano, começando já em setembro, as prateleiras das lojas começam a se encher de decorações e fantasias de Halloween, além de muitos doces. Entendo que cerca de um quarto das vendas anuais de doces está relacionado ao Halloween. É um negócio de bilhões de dólares a cada ano e as indústrias de varejo não podem se dar ao luxo de menosprezar o Halloween porque é uma verdadeira mina de ouro para elas, pode-se dizer. Então, como um cristão se relaciona com isso? Provavelmente é uma boa ideia olhar um pouco da história. O Halloween pode ser rastreado até cerca de 100 anos depois de Cristo. Era um feriado celta, que era celebrado na Irlanda, na Inglaterra e na França do Norte, que era pagão, e eles acreditavam que no dia 1º de novembro era um momento do ano, em que as almas dos mortos podiam interagir com os vivos. E eles acreditavam que, se você não oferecesse algum tipo de presente, doce ou oferenda aos espíritos mortos na sua porta, eles poderiam pregar peças em você. E assim, na noite anterior ao dia 1º de novembro, que é 31 de outubro, eles faziam ofertas, colocavam diferentes tipos de ofertas de frutas ou vegetais, coisas da colheita, para que os espíritos malignos não fizessem travessuras com eles. Era um tempo de atividade intensa. Eles faziam fogueiras. E a palavra fogueira, na verdade, vem da raiz da palavra fogueiras. E tudo isso estava relacionado à consulta com os mortos, ao paganismo, à feitiçaria e a feitiços. E o que aconteceu foi que na época de São Patrício, quando ele estava na Irlanda, ele estava tentando afastar as pessoas do paganismo. Mas alguns dos cristãos na Irlanda pensaram, bem, poderíamos alcançar mais cristãos se permitíssemos que eles abraçassem e, de certa forma, batizássemos alguns de seus festivais pagãos. E assim começaram a dizer que o Halloween era o tempo da véspera de Todos os Santos. E eles fizeram com que o 31 de outubro fosse o dia em que celebravam os santos mortos, que acreditavam podiam rezar, mesmo não estivessem realmente mortos. E São Patrício não apoiava isso. Isso meio que veio depois e cresceu, eventualmente, para o feriado em que você dá presentes às pessoas que vêm para que os espíritos não te incomodem. E eles meio que misturaram alguns dos aspectos cristãos com o paganismo. Mas a Bíblia é bem clara ao afirmar que os cristãos devem evitar coisas relacionadas à feitiçaria. Deixe-me apenas lhe dar alguns versículos da Bíblia. Olhe para Levítico 20, versículo 27, que diz que qualquer um que praticasse feitiçaria, bruxaria ou adivinhação, isso era pena de morte, era algo bastante sério. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 13 diz: quando você entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe deu, não aprenderá a seguir as abominações daquelas nações. É o que aconteceu lá na Irlanda e na Inglaterra quando os cristãos começaram a adotar essas abominações. Elas não devem ser encontradas entre vocês. Aquele que pratica feitiçaria ou um adivinho, aquele que interpreta presságios ou um feiticeiro, ou aquele que conjura feitiços ou um médium ou um espírita, que evoca os mortos, pois todos os que fazem essas coisas são uma abominação para você. E assim, há alguns feriados pagãos que realmente não entram em conflito com nenhum princípio cristão. O Dia de Ação de Graças não está na Bíblia, o Dia Americano de Ação de Graças, mas obviamente é um grande feriado que os cristãos podem abraçar, dando graças. Mas na verdade, o Halloween não é algo que os cristãos deveriam abraçar. A Bíblia nos diz em Efésios 5:11 que não devemos ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes expô-las ou reprová-las. E novamente diz, pense naquelas coisas que são justas, boas, nobres, santas e puras, e você simplesmente anda para cima e para baixo pelos corredores durante a temporada de Halloween e vê todas as bruxas, monstros e fantasmas e uma das coisas que os cristãos precisam realmente entender é o estado dos mortos. Os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem de nada. No Halloween, os jardins são decorados com fantasmas, bruxas e espíritos, e alguns dos nossos vizinhos são muito criativos. Eles colocaram pequenas lápides por todo o jardim e teias de aranha. É tudo meio assustador e você se pergunta até que ponto um cristão deve apoiar isso.
Como você se relaciona com isso? Você mora em um bairro onde todas as adoráveis crianças fantasiadas estão passando. Você deve abrir a porta e depois fechá-la na cara delas depois de dizer que isso é do diabo, que não acreditamos no Halloween. A Bíblia diz: vença o mal com o bem. Isso provavelmente não é o melhor testemunho. Na família Batchelor, você sabe, nós poderíamos dar a eles uma caixa de passas, dar algo positivo e oferecer um folheto. Você sabe, a Amazing Facts tem algumas novas lições que fizemos para crianças. Temos um chamado Assobiando através do Cemitério que você pode encontrar na livraria Amazing Facts e também, se você quiser testemunhar para seus amigos no trabalho, pode falar sobre nossa revista sobre a vida após a morte. Ela aborda como lidar com a morte, o inferno e a vida eterna. Isso responde a todas as perguntas sobre o que acontece quando uma pessoa morre, mas também é muito positivo. Fala sobre a vida eterna e ajuda a entender isso também. Mas o que você faz com seus filhos? As crianças veem que todos os seus amigos estão indo a festas de Halloween e coisas assim. Vença o mal com o bem. Você pode ter um evento especial na igreja onde faz algo positivo durante esse tempo. Eles não precisam ficar vagando de um lado para o outro nas ruas, enchendo suas mentes com essas imagens e também enchendo seus dentes de cáries. Se você pode distribuir passas, não dê as passas cobertas de chocolate ou de alfarroba. O que você faz se estiver em uma família onde talvez um seja crente e o cônjuge não? Você sabe, eu teria cuidado para tentar manter a harmonia na família, sabe? Há algumas montanhas nas quais você quer lutar e outras nas quais você não quer lutar. E você sabe, eduque as crianças sobre o que a Bíblia ensina sobre essas coisas. Mas, você sabe, é importante. Eu acho que as crianças aprendem desde cedo. Agora, porque somos cristãos, somos diferentes e podemos precisar nos negar certas coisas e podemos precisar nos opor à perseguição de vizinhos e amigos e dizer: aqui está o motivo pelo qual não celebramos isso, porque é o que a Bíblia diz e eu não consigo imaginar Jesus se vestindo como um diabo ou um fantasma, ou até mesmo uma sereia, subindo e descendo as ruas e batendo nas portas, ameaçando que se não recebermos um doce, haverá uma travessura. Então, eu acho que é um dos feriados que os cristãos devem evitar. E você encontrará mais informações sobre isso no site Amazing Facts. Você pode ir à livraria Amazing Facts se quiser obter algumas cópias de materiais e coisas que você pode distribuir para as crianças. Deus abençoe e vença o mal com o bem.